Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Joab, tenho 26 anos, sou de Belo Horizonte. E estamos aí, primeiro vídeo, estamos começando algo. Estamos, eu e Jesus. Estou obedecendo ao que Jesus me pediu já há tanto tempo para fazer, e há tanto tempo Ele colocou no meu coração, que é sobre compartilhar o que Ele tem feito, o que Ele tem falado comigo. E no intuito é ser um pouco da voz dele, da esperança de Jesus no seu coração e da alegria de Jesus no seu coração. Independente de onde você está, de como você está, eu quero trazer esperança para você. Eu quero poder, por meio de Jesus, do Espírito Santo mesmo, poder impactar a sua vida e encher seu coração com a paz dele, com o amor dele e com a vida de Deus. E pensando e orando a respeito de como começar, de por onde começar, né, a falar esse novo projeto. E eu fui para o início, sabe? Fui para Gênesis capítulo 1. A gente vê Deus criando o mundo. E Deus ele pega e ele fala que haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Deus ele falou por meio da voz de Deus, as coisas foram criadas. Assim foi com todas as outras coisas. Deus falava e acontecia. Em João, capítulo 1, a gente vê que Jesus ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra de Deus. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre esse poder que a palavra de Deus tem, sabe? A gente vive num mundo onde a voz ela não tem mais tanto valor. A gente fala as coisas, a gente faz compromissos, mas isso acaba não tendo mais tanto valor, não tem tanto mais crédito. A gente precisa sempre ter um documento assinado, um papel assinado. Eu, como advogado, é o que eu mais vejo. As pessoas elas perderam o valor da voz, o valor da fala. A gente não pode mais confiar nas pessoas e a gente acaba levando essa desconfiança para Deus e acha que Deus também é alguém que a gente não pode confiar no que Ele diz, no que Ele pode falar. E esse para mim acho que é o maior erro e o maior perigo que a gente pode viver, é parar de confiar no que Deus falou. E hoje aqui nesse início, nesse primeiro vídeo, que é um cumprimento de algo que Deus já falou sobre mim e que eu estou apenas obedecendo, eu quero te falar exatamente sobre cumprimento de promessa, cumprimento do que Deus já falou. Sabe, Deus ele te salvou e quando ele te salvou ele te chamou de filho, ele te chamou de amado, amada, ele te chamou de querido e querida por ele tem desejo por você. Mas muitas vezes a gente, por já vir de uma vida onde a gente não acredita mais nas palavras, não acredita mais nas pessoas, a gente passa isso para Deus. E a gente começa a não acreditar mais naquilo que Deus já falou sobre a gente. Mas o que eu queria deixar para você hoje é que quando Deus fala alguma coisa, Ele cria. Quando Deus fala alguma coisa, acontece. Então, se Deus disse que você ia ser alguém separado para Ele, isso vai acontecer. Se Deus lá atrás ele já te entregou um chamado, um propósito, te deu uma promessa de uma terra onde você ia pisar, de pessoas que você ia alcançar, eu queria te falar hoje que quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus falou, já criou, já existiu, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala, Ele cria. O que Deus fala, acontece. As promessas dele vão se cumprir nas nossas vidas. O que falta muitas vezes para a gente é exatamente conhecer o nosso Deus. Conhecer o Deus que prometeu, conhecer o Deus que falou que iria acontecer. Eu queria ler um versículo que está lá no livro de Daniel, no capítulo 11, no verso 32, que diz o seguinte: mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. A gente tem dentro da gente esse sentimento, sabe, de querer realizar coisas, de querer fazer coisas grandiosas, de querer tocar pessoas. Quando a gente encontra Jesus de verdade, é natural que a gente queira avançar, que a gente queira impactar a nossa geração, que a gente queira transformar vidas. E Deus vem e Ele fala com a gente, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E muitas vezes a gente se vê paralisado pelo medo, paralisado porque a gente olha ao nosso redor e as circunstâncias são adversas e a gente não consegue enxergar o cumprimento das promessas de Deus para a gente. Mas Daniel, capítulo 11, verso 32, fala que o povo que conhece o seu Deus, ele vai ser forte e vai fazer proezas, e realizará proezas, e fará grandes coisas. Em uma outra versão, fala o seguinte: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Sabe, vai chegar o tempo em que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir.
A gente precisa se agarrar nessa promessa, na convicção. É sobre o caráter de Deus. Ele não mente, ele não falha. A gente precisa entender isso. Mas sabe, quando a gente conhece a Deus, a gente entende que antes do próximo estágio tem o estágio atual. E a gente sempre tem algo a fazer. A gente sempre tem algo a realizar em Deus. Então, se ainda não se cumpriu a promessa que Deus tem para você, se você ainda se vê nesse tempo de Deus, onde está? E você começa a lembrar Deus dessas coisas e isso te angustia. Eu quero te convidar hoje a descansar em saber que Deus é Deus. Ele não é igual a gente, Ele não mente, Ele não falha, Ele não se arrepende. O que Ele falou vai se cumprir sobre a sua vida. O que a gente precisa fazer então nesse momento é conhecer o nosso Deus, para que a gente seja fortalecido e que a gente faça proeza no nome dEle. Lembre-se, o que Deus fala, Ele cria. O que Deus já falou sobre você já está criado, já está planejado, já está pronto no céu. No tempo certo, as coisas vão acontecer, o romper vai vir e a gente vai viver tudo aquilo que Deus já planejou pra gente. Que Deus te abençoe e que você tenha a melhor semana da sua vida. Tamo junto.